Seja muito bem-vindo a mais um episódio do All My Cast. Esse objeto, esse veículo de comunicação que tem como objetivo informar e trazer muitas informações, certamente, ao universo do neurodesenvolvimento infantil e juvenil também. Antes de mais nada, quero te convidar para se inscrever aqui no canal e também nos seguir nas redes sociais para que você fique por dentro de todas as informações. Hoje estou ao lado dela, Poliana Oliveira, mais uma vez com a gente, a CEO da UMAI, do Instituto UMAI, e também a gente recebe dois outros convidados mais do que especiais, ele, Dr. Gustavo Muniz, e também a doutora Crisa Mari. Sejam bem-vindos todos. Muito bem-vinda, doutora, por gentileza. Seja bem-vinda ao MyCast. Obrigada, Marcela. Obrigada, Poliana. Obrigada, Gustavo. Estou muito feliz de estar aqui. Estou honrada de estar podendo contribuir com informação, conteúdo relevante e estou aqui à disposição. Para a gente vai ser um super prazer, porque a gente vai falar hoje especificamente sobre os direitos legais, né? O que a lei garante ao público PCD, as pessoas com deficiência, porque geram muitas dúvidas, né, doutora? E hoje a gente vai esclarecer bastante esse assunto. Doutor Gustavo, não diferente, vai trazer esse apoio também por conta do seu conhecimento, né? Vamos começar falando da Lei Brasileira de Inclusão, doutora. Existe hoje uma cartilha, que a gente está com ela aqui hoje, uma cartilha com várias informações sobre a Lei Brasileira de Inclusão. Sim, essa lei, na verdade, tem que ser livro de cabeceira das famílias, das pessoas que trabalham diretamente com as pessoas com deficiência pela melhora da qualidade de vida e de todas as pessoas de forma geral. Quem faz atendimento ao público, o judiciário, o legislativo, todo mundo tem que conhecer a Lei Brasileira de Inclusão, porque ela é uma lei de âmbito federal, ou seja, ela é válida em todo o território nacional. E por mais que ela tenha sido determinada, escrita em 2015, ou seja, quase 10 anos, muita gente tem dúvida ainda, não é, doutora? Sim. A doutora hoje está à frente da coordenação municipal aqui de Santos. Conta um pouquinho o que faz a coordenação que a senhora está encabeçando hoje, é uma das gestoras responsáveis ali para o público PCD, doutora. Sim, a CODEP, né, que é a nossa sigla, a Coordenadoria de Defesa de Políticas para Pessoas com Deficiência do município de Santos, ela está ligada a um departamento de Direitos Humanos e Cidadania e está dentro da Secretaria da Mulher, Cidadania, Diversidade e Direitos Humanos. E junto com a CODEP existem outras coordenadorias correlatas aos direitos humanos, aos outros segmentos dos direitos humanos, e a gente trabalha de forma transversal, porque a pessoa com deficiência pode ser criança, pode ser jovem, pode ser adulto, pode ser idoso, pode ser do grupo LGBT, pode ser também negra, ela pode ser oriental, enfim, são várias aí particularidades dentro de um só ser humano que a gente precisa observar enquanto município, enquanto poder público, né? E em relação aos seus direitos. E as pessoas não têm noção dos direitos que são assegurados, não é? E faz toda a diferença, e esse é o papel do All My Cast, para poder informar, e com certeza a senhora é a nossa convidada hoje para esclarecer muitas dúvidas. Como é que a gente pode começar explanando esse assunto que faz tanta diferença na vida das famílias atípicas? Então, primeiro a gente precisa entender que as leis estão aí para serem conhecidas e para que elas sejam praticadas, né? E eu acredito muito na força das famílias, porque a mobilização da sociedade civil ultimamente tem sido muito forte em relação à busca dos direitos dos seus familiares, dos próprios direitos. A Lei Brasileira de Inclusão também fala muito do protagonismo da pessoa com deficiência. Então, a gente tem uma lei muito fortalecida em relação a uma convenção internacional da ONU, que hoje está incorporada à nossa Constituição Federal, e essa lei vem regulamentar essa convenção, que diz que a pessoa com deficiência hoje tem que ser ouvida como primeira pessoa, né, e não mais espectadora dos próprios direitos. Então, essa lei ela foi construída por pessoas também, pessoas com deficiência. Começaram a chamar as pessoas com deficiência para dizer como elas querem que sejam os direitos delas na sociedade. E para entender a necessidade de cada um, porque isso é muito particular, né? Como a gente costuma dizer, somos indivíduos e cada indivíduo tem a sua particularidade da sua necessidade. Sim. E a lei procurou ouvir todos, né? A criação bem democrática.
justamente para entender o que era necessário, né? Exatamente. E aí aqui a gente tem, se a gente parar para pensar, né? Vocês podem olhar aqui o sumário. Todas essas leis são leis de pessoas humanas, Aham. nascidas vivas no território nacional, que é o direito à vida, à igualdade, não discriminação, atendimento prioritário, direito à habilitação e reabilitação, direito à saúde, educação, moradia, trabalho digno. Então, tudo aqui que consta aqui nada mais é do que os direitos de todos nós, Garantidos. cidadãos, Aham. né? Cidadãos e cidadãs aqui do território nacional. Só que o que a gente precisa hoje entender é que existem algumas especificidades que precisam ser olhadas para que essas pessoas com alguma necessidade específica tenham os seus direitos garantidos em equidade Uhum. com as demais pessoas, porque existem algumas particularidades que precisam ser observadas para que isso aconteça, para que ela tenha autonomia, para que ela conquiste essa igualdade de condições, né? Por isso que a gente fala, às vezes, a gente tem o colar girassol e a carteira de identificação da pessoa com deficiência lá na coordenadoria que a gente entrega. Que são as deficiências ocultas, né, O colar doutora? girassol, inclusive, foi incorporado aqui a essa Lei Brasileira de Inclusão no ano passado, né, no artigo 2º, e Santos foi uma das primeiras cidades a construir essa lei, e antes mesmo da lei federal, porque a gente tinha uma necessidade grande de olhar para as pessoas com deficiências que não eram aparentes, Aham. e que sofriam preconceito velado, inclusive, Sim. né, e eram muito incompreendidas, porque tudo que não é visto, o preconceito é gerado. Até que você prove, né, um comportamento ou uma necessidade, Exato, precisa de algo que seja mais visível, né? com E aí o certeza. colar veio justamente para identificar essas deficiências ocultas. Exatamente. E hoje elas têm esse reconhecimento visual, exatamente. Assim como, por exemplo, a cadeira de rodas está Sim. para a pessoa com deficiência física, ou a muleta, ou andador, ou a bengala, ou cão-guia, enfim, tudo isso é visível. E mesmo assim, essas pessoas ainda sofrem barreiras, né? Exatamente. Imagina quando a gente fala numa deficiência que não é aparente, como o autismo, por exemplo, Sim. a surdez, Sim. a baixa visão, a visão monocular, as pessoas que usam próteses não visíveis. Então, que sofrem, acho que agora a gente tem materiais mais apropriados, né? Que são das próteses que não apitam, por exemplo, num sensor de metal, mas antigamente a gente via muito constrangimento em fila de banco, e essas pessoas tinham que começar a se despir para mostrar, para provar que elas tinham uma prótese. E o colar girassol já removeu muito desses constrangimentos sociais que essas pessoas passavam, né, de forma geral. E é legal geral. a gente falar também, doutora, quando a gente usa o termo deficiência, isso é um termo legal, Sim. legalizado de É o acordo mais com a lei atual. brasileira. Sim, é o mais atual. Então, é um termo cabível e pode ser dito dessa forma. Sim, deve ser dito dessa forma. Deve ser dito. Na verdade, a gente evoluiu na nomenclatura. A gente já falou de uma maneira até muito pejorativa em relação às pessoas com deficiência, né? Mas aí a gente evoluiu para portadores de deficiência, que é o que consta hoje ainda na nossa Constituição de 88. Depois a gente foi se aprimorando para portadores de necessidades especiais, depois deficientes, depois pessoas com deficiência. Por que a gente fala pessoas com deficiência, PCD? Porque justamente para mostrar que antes de qualquer deficiência... É uma pessoa, ela é um ser humano. Exato. E que essa condição humana tem que vir antes. Sim, sem dúvida. Agora, quando a gente fala do TEA, né, que é um dos focos, né, doutor Gustavo, da Almai, a Almai, ela trabalha, ela tem como foco o neurodesenvolvimento infanto-juvenil. Mas a gente sabe que o autismo é um dos principais pontos e diagnósticos que são observados e tratados ali dentro da clínica. E nem sempre as pessoas se veem como deficiente e não sabem seus direitos. E as mães, inclusive, quando fala de uma criança típica, a gente fala de uma mãe, de uma família típica, a mãe tem direitos como saque do fundo de garantia por tempo de serviço, períodos diferenciados mesmo sendo CLT, no ambiente de trabalho, está sendo trabalho, conquistado. São várias conquistas que ao longo dos últimos anos, né, ao longo desses 10 anos, né, a gente pode dizer, já foram conquistados e já podem ser assegurados
pelas famílias atípicas. Sim, com certeza. E a gente precisa lembrar, né? Hoje, o servidor público que tem acompanhante com deficiência, ele pode também ter a carga horária de trabalho reduzida, sem prejuízo da sua remuneração, né? E a gente já tem projeto de lei em andamento para os funcionários CLT, né? Que também tem essa mesma condição. Então, tudo está evoluindo, né? Eu acredito que vários dos direitos conquistados foram pela força da sociedade civil mesmo. Sem dúvida. E a gente tem que, hoje, não deixar... A preocupação maior é não deixar retroceder. Que nem a gente fala dos planos de saúde, do atendimento, do número de sessões, que não pode ser restrita ao que o plano define, né? Tem que ser o que o médico entender que é mais favorável para aquele paciente. Enfim, são várias questões que a gente precisa estar todos os dias ainda lutando, né? Para que seja efetivamente garantido. E são vários desafios diários que a família típica luta. Um deles é o preconceito, né, doutora? E o que a lei assegura em relação a isso, a essas famílias? Hoje a gente tem garantido pela Lei Brasileira de Inclusão os tipos penais cometidos contra pessoas com deficiência. E já diz que a discriminação e o preconceito, né, que nada mais é do que o capacitismo, que é um termo que a gente agora precisa também começar a se familiarizar, que o capacitismo nada mais é que o preconceito ou discriminação atribuída a uma pessoa em razão da sua deficiência. Aí você considera ela de menos-valia, menor valor de produção, uma pessoa menos capaz. Capacidade, sim. Exatamente. Então, o capacitismo, ele é muito amplo, né? E a gente hoje tem essa garantia de que é considerado crime com pena de reclusão ou multa, dependendo da situação, qualquer discriminação atribuída a uma pessoa em razão da sua deficiência. Aqui essa lei garante. E você comentou do papel da sociedade civil. A gente sabe que ninguém melhor do que a Almai tem feito um papel incrível. A senhora conhece a Almai, conhece essa instituição que há 4 anos já está na Baixada Santista e hoje, em tão pouco tempo, já é referência para essa bandeira, né? Para que essas pessoas que sofrem já encaram tantos desafios, sejam atendidas com acalanto, com respeito. Dignidade, né? E, sobretudo, dignidade. E até porque isso é assegurado também, né, doutora? Com certeza, a dignidade da pessoa humana. Acho que a gente aqui está falando de direitos muito importantes, que são direitos humanos e são direitos invioláveis. Então, quando a gente fala de uma pessoa, independente da sua condição, a gente tem que entender a responsabilidade tanto do poder público como das empresas privadas em oferecer um atendimento de qualidade, né? Então, hoje a gente tem também... ouvindo a população e as suas necessidades, se aproximando das entidades, das famílias, a gente entendeu também que os abafadores de ruído, por exemplo, são acessórios de extrema importância para que eles tenham um acesso muito mais adequado e uma socialização, uma interação com o mundo com muito mais qualidade, tanto para aquela pessoa quanto para aquela família. A gente tá mostrando aqui uma foto em que a senhora está colocando. A gente começou a fazer as entregas. Lindo esse em loco, na verdade. Sim. Uau. Conta um pouquinho pra gente qual o benefício, doutora. Na verdade, o doutor Gustavo pode falar muito melhor, com mais propriedade, essa questão do benefício da criança que tem o TEA e que usa esse abafador. Isso faz toda a diferença, né? Marcela, na verdade o abafador, a criança com TEA, ela tem uma hipersensibilidade, né? Sonora, auditiva, enfim. E aí a questão de abafar o som traz uma tranquilidade neurológica para ela. E aí permite muitas vezes que ela possa conviver em ambientes populosos de barulho, que é uma rotina de uma família, né? Imagina que uma mãe que tem um filho autista, ela precisa seguir a vida dela. Ela precisa ir ao shopping, ela precisa pegar o ônibus, ela precisa se movimentar. Então isso é um recurso que eu vejo de forma muito positiva. E uma coisa que eu queria fazer um relato, né? Olhando assim, como médico e olhando para um instituto, olhando que hoje os planos de saúde cobrem esse tratamento, isso não foi espontâneo. Com certeza. Isso muita luta. Isso foi uma vitória do judiciário, eu diria. Por quê?
Porque a gente viveu um tempo antes da inclusão desse tratamento na Agência Nacional de Saúde, no rol da Agência Nacional de Saúde, e a gente lembra como era difícil para uma família. Ela recebia um diagnóstico, ela procurava a operadora dizia, olha, isso não é um tratamento que está previsto aqui nas minhas obrigações, e acabava negando. E foi a luta dos advogados contínua para que o juiz pudesse autorizar e aquele volume de coisas acontecendo que pressionou a Agência Nacional de Saúde para colocar isso no rol. Então, eu diria que se não fosse o judiciário, provavelmente essas famílias hoje não teriam esse direito previsto pela operadora. E a gente está falando de um cenário nada muito distante, né, doutora? 2 anos para cá. Exatamente, pouquíssimo tempo que essa conquista vem sendo, graças a Deus, né, trazida para cá, para esse público que precisa tanto desse acalanto, né? Sim. O que a ANS, na verdade, previa, né, é que ela poderia escolher o profissional, mas na ausência daquele profissional no rol da ANS, teria que ser escolhido pelo próprio médico, né, que fez a prescrição. Então, o tratamento, ele não pode ser tirado daquela pessoa, porque isso vai garantir o desenvolvimento pleno, que é o direito dela, né? Sim. E isso a gente estava vendo que estava sendo muito violado. E enquanto isso, o tempo passava e para essas crianças, cada dia perdido é muito precioso, Sem né? dúvida. Doutora, uma pergunta que agora eu fiquei curioso. Imagine que uma mãe faça um plano de saúde para o seu filho e um mês depois esse filho recebe o diagnóstico de um autismo. Muitas vezes isso acontece com frequência, por quê? Porque uma mãe sem um plano de saúde tem pouco acesso, às vezes, a uma rede, a um neuropediatra, por exemplo. Então, é muito comum ela ter o diagnóstico na sequência, porque ela, após a inclusão do plano, ela tem direito aí ao neuropediatra, e aí o neuropediatra... E aí o plano de saúde diz, olha, você já sabia que você tinha o diagnóstico, e aí você fez o plano para se tratar e eu vou te colocar uma carência. Esbarra nessa carência, né? Então, isso por lei... Isso é uma cláusula completamente abusiva. Não pode ter carência. Quer dizer, o plano de saúde aceitou aquela criança comercialmente, fez um contrato. Então, é o risco do ônus do negócio, ou seja, ela pode ter um diagnóstico a qualquer momento e ali ela passa a ser protegida. Sim, perfeito. Automaticamente. Isso Vale ressaltar, tenho visto muito né? isso, mães que estão mas lembrando que o convênio vai dificultar a vida daquela pessoa e muitas vezes essas mães são vencidas pelo cansaço. E nesse caso, doutora, tem como judicializar? Precisa judicializar? Na verdade, não deveria precisar. Infelizmente. Mas infelizmente precisa. Tá, a gente viu o abafador, tem um vídeo também que mostra precisamente, dá para soltar o vídeo, produção? Se a senhora quiser narrar pra gente. Esse menininho, ele era, assim, muito acessível no sentido de contato, porque foi a primeira vez que eu tive contato com ele. Alguns a gente respeitou porque não queriam, mas eles mesmos colocavam. Então, o que a gente fazia era o seguinte, ele se sentiu muito bem com o abafador, tanto que depois na hora confortável ele ficava ali, até né? fazendo assim, sabe? Como se estivesse relaxado. Exatamente, parecia que ele estava Aqui grato. Aqui tá bom pra mim, né? No universo, você achou, né? Eu vou ser sincera com vocês, eu tenho um e eu uso no trabalho. Então, eu fui diagnosticada com TDAH há 3 anos e isso tá salvando a minha vida profissional. E pra gente Uma coisa esclarecer... tão relativamente simples, né? É verdade. Exatamente. Pra gente esclarecer, o TDAH é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Uma das características é se passa uma borboletinha aqui, já tira sua atenção e seu foco, né, doutora? E assim, a gente se sente tão impotente. Sim. É tão ruim a sensação de você não controlar o seu foco, né? E Exatamente. se desorganiza. Eu também tenho diagnóstico de TDAH. Gente, será que essa mesa é criada, formada por isso? Somos todos atípicos aqui. Na verdade... Eu ainda não tenho. Ainda não tem. Ainda não buscou. Ele ainda não tem o diagnóstico. Diagnóstico. Ainda não diagnosticou. O diagnóstico. Doutora, no caso do TDAH,
TDAH, ele tem é incluso na questão de deficiência, de PCD? Ainda não. 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 Mas há uma luta, há uma busca por isso? Com certeza há, porque a gente sabe que das características, das condições também que são diferentes e das necessidades específicas Sim. que requer até tratamento, enfim, eu pelo menos tomo medicação, não estou tomando agora, né, mas já tomei medicações direcionadas para o TDAH. E também melhora em tudo, né? Na qualidade de vida, na concentração, no rendimento do tempo, da sua produção, Sim. né? É porque assim, A Poliana foco, pode falar né? também. Uma vez que você Entendi. tira o foco, né, Poli, perde completamente. É muito fácil de você se desorganizar, né? Então, você tenta ali cumprir todas as suas tarefas, mas por qualquer distração ou qualquer pensamento de algo que não está relacionado à tua tarefa do presente, já te tira o raciocínio. O que deixa aquilo pela metade, né? Deixa Vai pela deixando no meio do metade. caminho todas as tarefas. Eu, né? em especial, me desorganizo muito, porque é um esforço fazer uma linha de raciocínio, né? E que ela realmente se complete. Seja contínua. Contínua. Então, eu estou ali concentrada em manter uma linha de raciocínio. Se alguém interrompe, internamente eu me desorganizo muito, porque para eu retomar. Então, sim, se a gente não tiver ali as ferramentas para utilizar, eu utilizo muito. Fui para a linha da meditação, para medicação não me adaptei, e agora eu vou para meditação, que é o que tem Perfeito. trazido para mim esse centro, né? Eu Uhum. volto para mim. Mas a hipersensibilidade auditiva, ela é um grande desafio. Sim. Então, eu também busco recursos, porque quando você abafa o O barulho ambiente, externo, né? você Sim. consegue mais. Um centro, apoio né? Te a levar para um mais para você te centro. levar para te levar para o É um suporte mesmo. Suporte, é suporte. verdade. Aproveitando essa deixa, eu vou fazer o papel das dúvidas das mãezinhas. Por favor, tá? por favor. Como funciona, e aproveitando também o tema, né, plano de saúde, se eu tenho um filho que foi diagnosticado com TDAH, eu tenho direito ao tratamento sendo custeado 100% pelo plano de saúde. Como funciona isso para as mãezinhas que podem, né, estar passando por esse processo agora? Então, na verdade, toda pessoa que precisar, de um psicólogo, de uma equipe multidisciplinar, enfim, de acordo com os diagnósticos, né? Porque o TDAH também tem CID. Sim. Eles têm direito. Agora, para todo esse arcabouço jurídico que eu mostrei para vocês, inclusive direitos educacionais, que eu acho que é o foco principal que a gente precisa hoje bater nessa tecla mesmo dentro da sala de aula, porque senão como que vai ser? Né? Sem dúvida. A gente ainda está lutando para conquistar. Hoje a gente entrega a carteira de identificação municipal da pessoa com deficiência para pessoas com TDAH, porque o nosso objetivo é ser um facilitador da vida dessas pessoas. Então, eles vão ser identificados adequadamente, né? E a gente entende que isso, para nós, não é questão de estar extrapolando o que diz a lei. É questão de ser também um suporte para essas pessoas de alguma forma enquanto município. Mas a gente também continua lutando junto com as legislações estaduais, federais, para que as pessoas com TDAH estejam contempladas dentro da Lei Brasileira de Inclusão. E eu acho que isso vai acontecer. Eu tenho certeza, na verdade. Sim, tomara, né? Que É a nossa luta. É uma questão de adaptação social para Sim. aqueles novos termos, para aquelas novas condições. E a gente sabe que mesmo sabendo que os autistas, as pessoas cegas, surdas, com deficiência física, com síndrome de Down, elas também têm esses direitos garantidos, mesmo assim a gente ainda vê barreiras. Então, Sim. por quê? Porque a sociedade precisa ainda estar aberta, desmistificar, remover mesmo as barreiras internas e culturais, né? Para entender esses direitos. É uma jornada, né? Exatamente, é uma esse construção. momento, tudo que tem informação, de alguma forma, vai trazer essa conscientização. com vai certeza. Aqui contribuir. em Santos, quem tem TDAH, na verdade, tem direito a um plano educacional. Eu ia perguntar exatamente isso, Dentro doutora. dentro das redes municipais. Sim. Mas não tem direito, por exemplo, a um PAEI, que é o Profissional de Apoio Escolar Inclusivo. Não tem ainda. Eu ia perguntar exatamente isso. Se tem algum benefício específico para cada deficiência oculta. Né? Sim. Como nesse caso, o TDAH tem um benefício
O TEA, por exemplo, tem outros benefícios. Sim, exatamente. Então, é um plano adequado para aquela pessoa com TDAH, mas não é, assim, direcionado dentro da sala de aula só para ele, né? É num outro período, no caso. E como é que as mães podem pleitear esses direitos, doutora? Então, na verdade, né, o doutor Gustavo falou muito bem da judicialização. A maioria das vezes, a judicialização... Esse é o caminho, infelizmente. Está sendo necessária, Sim. né? É. Mas o que a gente entende é que essa força, às vezes a judicialização, ela é coletiva. Aham. Então, isso também surte um efeito... Com certeza, em massa, né? Exatamente, surte um efeito mais Mais forte forte. em relação àquela decisão, vira uma jurisprudência. E aí começa a ter força de lei. Sim. É assim que a gente consegue essas conquistas, né? No caso das mães que têm, das famílias atípicas, que a mãe tem um filho atípico e que ela, é claro, precisa estar ali no dia a dia, encarando, enfrentando os desafios. Para ter essa redução, por exemplo, de carga horária do trabalho, sem ônus do salário. Sim. Ou no caso de saque de fundo de garantia, tudo isso ela precisa ter a documentação, Precisa. laudo. Precisa. Qual é o procedimento? Exatamente. O laudo médico atualizado, comprovante de residência, o olerite dela, no caso, né? Se ela trabalhar CLT, enfim, tem esses documentos básicos, né? São necessários. A gente entende que ainda tem que ser apresentados. No caso do servidor público, um processo administrativo interno mais simplificado, né? Mas o CLT ainda tem que recorrer ao judiciário, porque isso ainda também está em construção, está em projeto de lei em tramitação, né? Mas já estamos sabendo de alguns casos, né, que empresas entendem já. Às vezes a iniciativa do privado ela é espontânea. A gente vê até alguns lugares que não tem nem 100 funcionários, usando um outro exemplo, que já faz a inclusão de pessoas com deficiência dentro do seu corpo de funcionários, né? Sim. Mas a gente vê também que muitas empresas ainda precisam entender essa necessidade que é real. A gente sabe que não vou nem usar normal, né? Porque normal ninguém é. Mas não é comum. Não é comum a rotina de uma mãe ou de um pai atípico com a rotina de Não uma dá pra mãe. comparar. Não tem como Sim, não comparar. tem. Exato. Despende de muito mais tempo, muito mais muito mais energia, dedicação. Mais atenção. muito mais atividades Aham, direcionadas, sim, é verdade. né? Não, mas Sim, é uma mesmo. agenda de terapias, né? Que vai ao decorrer do dia inteiro, né? Exatamente. Não, mas mesmo os pacientes ficam lá, como o senhor comentou, quase que todos os dias, né, doutor? Alguns Sim, pacientes, intenso. por demanda de orientação do laudo médico, tem carga horária de tratamento que pode chegar a 20 sessões por semana, dividido em 5 dias, vão todos os dias, Sim. 4, 5 sessões ao dia. Eu queria fazer uma pergunta. Então, a prefeitura tem uma secretaria, um departamento, que é a CODEP. O que eu entendo é assim, a maioria das pessoas não conhecem os direitos. Ponto. É verdade, Isso é fato. Segundo, muitas pessoas também têm uma condição socioeconômica que muitas vezes recebe um documento como esse, um orientador, portfólio, um né? orientador, e elas também não têm O um entendimento. entendimento da leitura, Embasamento, um embasamento né? para ler isso e falar, eu De forma tenho mais isso, eu tenho didática, direito né? àquilo e tal. Então, no final, talvez tenha que ter um tradutor, né? Sim, O sim. tradutor, que aí o tradutor seria o quê? Um plantão ou um órgão ou um atendimento público Sim. para que a pessoa vá lá, né, e tenha a dúvida esclarecida. E vocês têm esse atendimento ao público lá? Nós temos 2 tipos de atendimento relacionados ao que você falou. O primeiro é a CODEP, né, que faz essa... Não tem como a gente não fazer atendimento para a pessoa que vai lá buscar a carteirinha e a gente já pergunta. Ah, tá na escola, tá tendo atendimento, a gente busca, faz até tipo uma triagem, anamnese, né? uma anamnese, exatamente. E aí, quando a pessoa começa a falar, né, sobre algumas dificuldades de acesso aos direitos, tal, ou não tá conseguindo encaminhamento, a gente já logo orienta. E eu ia fazer exatamente essa pergunta, doutora. As escolas podem negar a inclusão, podem negar o acesso
a pessoa com deficiência? Não, está aqui no artigo 28. Uhum. O capítulo da educação já diz que todas as pessoas com deficiência têm o direito de acessarem todos os níveis de ensino Uhum. a educação inclusiva de qualidade, né, com todos os recursos necessários para que ela esteja em igualdade de condições com as demais pessoas, com os demais alunos, não estejam ali só para socializar, mas Sim. também para aprender, né? E aí requer também as adaptações razoáveis, que a gente sabe que aqui é primordial a gente falar em adaptações razoáveis, né? Uhum. Porque tudo que não está preparado ainda para a pessoa com deficiência precisa ser adaptado conforme a necessidade Sim. dela e que Uhum. vai ser variada, né? Então, tudo que uma criança sem necessidades específicas tem na escola, a criança com não só a criança, o jovem, Sim. Um indivíduo. Uhum. exatamente, vai ter também de acordo com as suas necessidades. Perfeito. E negar matrícula hoje é crime e recusar essas adaptações Sim, razoáveis recusar. também é crime. E aí fica. É muito esclarecedor isso, né, doutor? Porque tem Sim. gente que acha ainda que não, eu não vou levá-lo para a escola, porque tem uma burocracia, Sim. tem algumas dificuldades e prefere. Mas não, é direito garantido da pessoa com deficiência ter acesso às escolas, seja qual for o âmbito escolar ou de Mas, ensino. Exatamente. hoje eu acho que isso já está bem avançado, esse conhecimento da população. Eu não lembro de um paciente nosso que não está frequentando a escola. Sim, Dos sim. 1.900 pacientes em atendimento, Nossa, Todos. glória a Deus. Que ótimo. todos os pacientes, pelo menos que eu tenho conhecimento, Sim. talvez eu possa estar esquecendo alguém, mas todos fazem o tratamento no contraturno. Sim. Agora, vamos. É exatamente o que a lei diz. Aham. Que o contraturno escolar é permitido que ele faça os atendimentos que a gente chama de segregatórios, né? Por quê? Porque a criança está lá com um atendimento específico direcionado para aquela necessidade, para que ela conquiste novas Habilidades. Exato. Para que ela esteja ali preparada Aham. para estar junto com os outros, né? E a questão da educação inclusiva é justamente para ela ter como modelo social aqueles outros colegas Aham. e aqueles outros colegas também tenham Exato. como modelo social. Ou É seja, uma troca. é literalmente inclusivo, né, doutora? Exatamente. Agora, passando desse estágio, tem o mercado de trabalho, que é também um outro desafio, muitas vezes, né, doutora, Sim. para o PCD. As leis também garantem a pessoa com deficiência também no mercado de trabalho. São Sim. várias leis que garantem Sim. essa estada nessa condição. A gente começou com a lei de cotas, né? E que não tinha nenhuma regulamentação. Então, só dizia que a pessoa com deficiência poderia estar incluída pela lei de cotas nas empresas com 100 ou mais funcionários. Ponto. Aí, de acordo com o número, essa porcentagem ia aumentando. Só que não dizia quais eram os critérios, não tinha regulamentação. E hoje a Lei Brasileira de Inclusão vem regulamentar isso também, né? Que, além desse direito, é direito da pessoa com deficiência escolher o seu ofício ou aceitá-lo, porque muitas vezes alguns ofícios são impostos àquelas pessoas nas empresas, até por conta do capacitismo, porque vou pensar que aquela pessoa não tem condições de estar ali exercendo um trabalho mais elaborado, porque ela tem deficiência, porque a gente coloca a deficiência na frente, né? Então, é direito da pessoa com deficiência o acesso ao trabalho de sua livre escolha ou aceitação, com todas, exatamente igual na educação inclusiva, né? Todos os recursos necessários para que ela esteja em igualdade de condições com os demais, né? Então, isso chega desde a acessibilidade arquitetônica, um banheiro adaptado para uma pessoa com cadeira de rodas, ou um local que seja salubre para um autista, ou Desde a comunicação em braille ali, né? Que é uma comunicação que hoje é muito comum.
E a gente tem hoje aplicativos dentro do computador mesmo, que faz a leitura de voz. Auditiva. Exatamente. Traduz o que está escrito para o fone de ouvido. Como os da pessoa audiobooks, né? Que são tão significativos, Exatamente. né? Então, existem recursos. Sim. Agora, doutora, falando um pouquinho da aposentadoria por invalidez, em que condições o TEA, por exemplo, vamos trazer um pouquinho para o TEA, que é muita realidade, muito patente, né, na UMAI. Essa condição, esse diagnóstico garante o acesso à aposentadoria por invalidez? Na verdade, eu vou começar pelo BPC, porque o benefício de prestação continuada, que também não é uma aposentadoria, mas é um benefício, a Lei Orgânica de Assistência Social garante o benefício de prestação continuada. Sim. Para aqueles que não têm condições para o trabalho, né? E para idosos. Então, todas as pessoas com deficiência que não tenham, que comprovadamente não tenham condições para serem inseridos no mercado de trabalho, só que cuja renda per capita não ultrapasse 1/4 do salário mínimo. Eu ia perguntar dessa questão também. Ou seja, ela tem que estar em estado de extrema miserabilidade para conseguir adquirir, e que é algo que a gente também está lutando para aumentar esse teto, porque isso já está mais do que comprovado que pessoas com deficiência, independente de estarem em extrema miserabilidade, têm também muito mais gastos. Sem dúvida. Né? Muitas vezes não conseguem a medicação de alto custo. A mãe também, tem que parar de trabalhar para poder cuidar. O né? que impacta na renda da família. Com certeza. Então, o BPC é algo que é garantido, mas não para todos, né? A aposentadoria por invalidez, no caso, se você comprovar isso durante o seu trabalho, durante as atividades laborais, né? Isso vale não só para o TEA, isso vale para qualquer pessoa, né? Então, eu acho que a gente precisa melhorar um pouquinho na questão do BPC, do auxílio inclusão, porque aquela pessoa que consegue estar incluída no mercado de trabalho, ela pode ter um auxílio inclusão, aquela que recebia o BPC, para ela não ter um impacto muito grande na sua remuneração, né? Porque o BPC é equivalente a um salário mínimo. Por pessoa com deficiência. E aí o auxílio inclusão também está previsto na Lei Brasileira de Inclusão, então ele ainda é um auxílio adicional àquela remuneração daquele que recebia o BPC e foi incluído no mercado de trabalho. E o BPC, ele cabe à criança ou adolescente ou jovem? Sim. Então, se a mãe que diagnostica... Tem o BPC na escola. Pode receber o BPC? Sim, exatamente. Existe o BPC na escola, que é a condição daquela criança em vulnerabilidade social, com deficiência, estar dentro da instituição de ensino e que esteja cadastrada no CadÚnico. Tá. E o direito é adquirido judicialmente também? Não. Ou não? É mais tranquilo o processo? Pelos CRAS, né? Pelos CRAS dentro da Secretaria de Desenvolvimento Social. Então, não tem muita burocracia no caso. Menos burocracia, talvez, na verdade, às vezes a demora... por conta da demanda alta, né? E dos trâmites. Mas é algo mais tranquilo. Isso eu não sabia. Isso eu não sabia. Olha que é por isso que o Quantos MyCast acredita que foi... Uma pergunta, porque é uma dúvida que eu tenho. Então, existe uma lei que diz que uma empresa com mais de 100 funcionários tem que contratar... É uma ou duas? São duas pessoas com deficiência? Não. É uma porcentagem. Uma porcentagem? Acho que é 2%, 100, aí depois vai aumentando, acho que 150, 200, 300, 500, aí chega até 5%. Perfeito. Então, vamos imaginar que a empresa, por força de lei, tem que cumprir e contratar. Só que o que eu vejo, agora eu vou falar como Gustavo empresário, né? Muitas vezes a empresa quer cumprir a lei, e ela tem dificuldade de selecionar as pessoas para determinadas tarefas, porque cada empresa está num setor de atividade econômica, né? Certo. Pode ser que a empresa seja uma metalúrgica, aquela empresa é uma empresa da área de saúde, um hospital, enfim. Existe algum órgão que... fiscalize. Não, eu pensei o contrário. Por exemplo, um órgão que recebe pessoas com deficiência. Um RH. Um RH. Sim, olha. para cada vaga. Poxa, eu preciso pro administrativo. Então, imagine, eu sou uma pessoa que não tem um membro inferior direito. Eu sou uma pessoa PCD. Mas
fisiologicamente eu não tenho limitação, posso trabalhar em qualquer coisa. E neurologicamente também, né? Agora, por exemplo, imagina que eu tenho um hospital e aí determinada deficiência eu não consigo incluir aquela pessoa na minha atividade econômica. Então, esse filtro, né, das capacidades individuais, existe algum órgão, um RH, entre aspas, que possa oferecer esses currículos para as empresas? A gente tem hoje uma parceria com o governo do estado, com o Polo de Empregabilidade Inclusivo, que fica do lado do Poupa Tempo, no Resolve Aqui. E a gente tem o Centro Público de Emprego, também fica dentro do Poupa Tempo, que é da prefeitura também. Sim. Né? Então, o Polo de Empregabilidade faz essa captação tanto de candidatos com deficiência que queiram estar incluídos no mercado formal de trabalho, e aí tem toda uma entrevista totalmente diferente daquela tradicional, né? Porque para ver as competências, precisa saber exatamente as limitações. Precisa saber, através de uma equipe multidisciplinar, as reais potencialidades daquele indivíduo. Porque a gente, mais uma vez voltando na lei de cotas, que não foi regulamentada durante tantos anos, a gente sabe que existem muitas pessoas com deficiência que estão fora do mercado de trabalho porque não tiveram escolarização. Sim. Então, só que aquelas pessoas, elas podem ter habilidades independente da sua formação, né? Então, isso também é levado em conta. Isso que eu ia perguntar, é relevante, então, na hora do mercado, no mercado de trabalho, isso é relevante? Com certeza. A falta de a oportunidade... O mercado é competitivo, a gente sim, sabe, né? Sim. Então, algumas pessoas estão em desvantagem, sim, mas o Polo de Empregabilidade tem esse cuidado de estar fazendo uma entrevista muito mais minuciosa para conhecer aquela pessoa e até indicar, olha, faz esse curso no YouTube e depois volta aqui que eu te coloco em tal empresa. Que faz... Prepara, né? E que na verdade, gratuito, né? Então, a gente sabe que existem vários cursos gratuitos, que não são muito divulgados, mas que não são muito conhecidos, mas o Polo de Empregabilidade faz essas orientações inclusive do pontuais. governo estadual, né? Polo de Empregabilidade, a gente chama de PEI. Né? E aproveitando uma outra parceria que eu acho que é muito importante citar aqui, com o CAT, que é o Centro de Atendimento Técnico, dentro do 7º Distrito, para fazer também atendimento em relação à violação de direitos, mas dentro da delegacia de pessoas com deficiência. Porque a gente sabe, essa lei aqui, ela trouxe tipos penais, artigo 88 ao 91. Só que isso não está sendo muito conhecido ainda. Então, a gente quer que as delegacias de polícia estejam também integralizadas a essa lei. E aí, a gente também tem o CAT, que faz esse atendimento, né? Tem uma assistente social, uma intérprete de Libras e uma psicóloga, e ajudam na hora de lavrar um boletim de ocorrência, fazem todo esse trâmite que talvez só a pessoa com deficiência ali não teria condição de fazer. Né? Então, no caso de se deparar com alguma anormalidade em relação ao acesso à escola, ao acesso à empregabilidade, ou até preconceito, as pessoas podem se direcionar ao CAT? Violência também que acontece. Sim, podem se direcionar ao CAT? Devem, na verdade. Né? Dentro do 7º DP. No lado da DDM. Do lado da Delegacia da Mulher. Na rua Alexandre Assis Correia. Próximo a Alexandre Vamos deixar Herculano. aqui, né, o endereço? Vamos colocar aqui na legenda, aqui no nosso rodapé, para que você tenha mais acesso a essa informação. CAT, que é o Centro de Atendimento Técnico para pessoas com deficiência dentro da delegacia. Então, qualquer queixa que você puder fazer ou precisar fazer, tomara que não, mas você pode se direcionar ao CAT, que fica dentro do 7º DP, no Gonzaga, aqui em Santos, para quem é da região da Baixada Santista. Sim. O PAT, o Posto de Atendimento ao Trabalhador, não atende PCDs? Sim, ou atende também? Atende também e tem uma parceria com o PEI. Que é o legal. Polo de Empregabilidade. Ou seja, ele direciona para o PEI, exatamente, o público do PCD. Esse talvez seja o maior desafio para te desmistificar que a ideia de uma pessoa com deficiência seja um peso para a empresa. Ela pode ser produtiva, ela pode trazer resultado, ela pode ser eficiente. E isso faz com que a empresa tenha interesse de contratar
não por força de lei, mas porque vê futuro naquela contratação, né? Exato. Sem Não, dúvida. não, Ver benefícios. exato, porque senão fica parecendo que é uma punição para a empresa. Exato. Olha, você tem que contratar 5 pessoas e elas vão ficar aí, elas não vão produzir nada, elas não vão fazer nada, mas tem que pagar salário, cumprir com a... Isso, a nível federal, não é produtivo, Não. né? A gente Isso criar adoece as pessoas, Com na certeza. verdade. E não inclui. Pelo Não, contrário, exclui. cria um né? ambiente Aí vai hostil, gerar, né? exatamente, vai gerar as aposentadorias. Aham. Cria um ambiente hostil. Doutora, uma vez diagnosticada, as pessoas podem procurar o CODEP para buscarem as suas identificações. Como é que é isso? Como é que funciona? A porta de entrada é no Poupa Tempo, Aham. né? Eu posso até, eu devia ter trazido cartaz, porque o cartaz está bem elucidativo. Uhum. O passo a passo, os documentos necessários, RG, Mas a gente vai CPF. inserir aqui, né? A gente vai inserir aqui o cartaz para que as pessoas Perfeito. tenham mais acessos, endereços, site, QR Code, tudo para buscar, para chegar Tá ótimo. ao Então, departamento. porta de entrada, Poupa Tempo. Sim. E a retirada conosco na CODEP. E aí a gente presta esses esclarecimentos, né? E essas orientações que se fizerem necessárias, de acordo com cada um que for Isso é lá. muito importante. E precisar dessa orientação. E Uhum. aí, a segunda opção também que a gente faz é encaminhamento para a CADOG, que é a Coordenadoria de Assistência Judiciária Jurídica Gratuita. Ótimo. Então, as pessoas de baixa renda também têm direito Uhum. ao acesso à CADOG, que fica ali do lado da CODEP, no mesmo departamento, Uhum. né? E acho que isso também é uma forma da gente acolher de uma, assim, efetivamente aquela pessoa. Ser porque- eficiente, né? Exatamente, porque não adianta a gente entregar um É, documento, Falar que tem direito e É. a pessoa vai para casa e não tem uma solução. E isso me fez Exatamente. lembrar uma frase que diz o seguinte: não adianta você convidar uma pessoa com deficiência para uma festa. O importante é convidá-la para dançar. Com Né? certeza. Ou seja, literalmente incluir. É Doutora, isso. como é que a sociedade civil, as famílias e as instituições podem se mobilizar para trazer mais resultados ainda, para levantar mais alto a bandeira da inclusão? Eu acho que é buscando informação, como a gente está fazendo hoje. Que ótimo, né? que ótimo. Então, quanto mais informação, mais direitos conquistados, mais desmistificação, menos preconceito, né? Mais amor, gente. Vamos falar de Mais amor. Porque É eu acho que aqui a gente está para amar ao próximo, como a nós mesmos, não Com é isso? certeza, com certeza. Então, eu acho que isso vale para qualquer ser humano. Se a gente pensar dessa forma, né, eu acho que direitos humanos remete a isso. Exato. A questão da humanidade mesmo ser compatível com o mundo para todos. Uhum, Não adianta a gente olhar só para um nicho ou só para a nossa questão. uhum. Né? Pro eu, né? E sim pro todo. Exatamente, porque a gente sabe que se a gente ajuda, se a gente é ajudado também. Uhum. E Uma o nosso corrente. departamento, ele vem trazer isso como premissa. né? Aliás, é muito melhor dar do que receber. Ah, com Né? certeza. Costumo dizer que se você recebe uma cesta básica, legal. Mas se você pode dar uma cesta, ou amor, ou qualquer outra coisa que vai fazer bem ao próximo, quem é o beneficiado maior é você. E esse é o intuito e objetivo da UMAI, né? Juntar a ciência com o amor. E o resultado é esse, inclusão. Doutora, muito obrigada, adorei Eu recebê-la que adorei aqui. vocês. Seja muito Obrigada. bem-vinda sempre, né? A gente ficaria aqui por muito mais Muito tempo, mais. mas tem mais na próxima semana, no próximo episódio. Espero que você tenha gostado. Doutora, muito obrigada pela participação Eu que também. agradeço, Eu quero Marcela. perguntar só Por se favor. tem algum lugar onde a mãezinha está com dúvida, onde eu encontro todos, a lista de direitos por, vamos supor, por diagnóstico, por transtorno. Tem algum lugar que eu consiga, que a gente consiga direcionar? Algum site, Algum né? site? No Exato. portal da Prefeitura de Santos, a gente tem, se colocar a hashtag lá, CODEP, depois que entrar no portal, fazer a busca por Coordenadoria da Pessoa com Deficiência ou Cidadania, são palavras-chave. Uhum. E aí a gente tem um arcabouço jurídico lá para que as pessoas tenham acesso, né, aos direitos, à legislação municipal também, porque nós temos muitas conquistas municipais Sim, que a gente não ótimo. conseguiu falar aqui, Uhum. mas que eu tenho certeza que numa próxima oportunidade a gente consegue. Só que eu acho que esse compilado mesmo na internet, eu acho que a gente não tem, assim, a gente tem a Lei Brasileira de Inclusão em PDF, a gente tem no Google, se a gente for buscar mesmo, eu acho que a gente tem que digitar por deficiência. Perfeito. Uhum. Isso aqui a gente tem em PDF.
Tem PDF. Consigo Consegue. distribuir. Fazer a distribuição. Muito Aliás, quem ótimo. sabe uma parceria do CODEP oferecer alguns para que a gente possa distribuir Sim, também com para as certeza. 1.800 famílias que tem ali fazer na toda a UMAI diferença. e buscam essa rede de apoio, porque a UMAI não é uma clínica nem só um instituto, mas é uma rede de apoio às famílias atípicas aqui da Baixada. Com certeza. E contem comigo se vocês quiserem fazer roda de conversa com as famílias. Que ótimo. E falar sobre, né, a lei Sim. sem o juridiquês, né? perfeito. Então, eu acho que Perfeito. Uma seria linguagem mais Clara, tranquila, concisa e clara, direta, né, exato, doutora? é Como a isso. comunicação deve ser. Muito obrigada. Polly, muito obrigada pela participação mais uma Obrigada, vez. Cris. Obrigada, Marcela. Foi muito bom essa troca. Tenho certeza que trouxe muita clareza para muitas famílias que estão nos assistindo. Com certeza, espero que você tenha gostado também. Então, compartilha com pelo menos 5 pessoas esse link aqui, porque se foi bom para você, certamente vai ser bom para outras pessoas também. Não se esquece de se inscrever no canal e também de nos seguir lá no Instagram. Um grande beijo no seu coração. A gente sabe que a UMAI pensa que informação e acredita que informação é inclusão. Obrigada pela tua participação aqui com a gente. Obrigada a todos vocês. A gente volta na próxima semana. Um beijo no coração. Tchau. Tchau.